Senhoras e senhores, bem-vindos ao Jogada de Mestre, o podcast brasileiro que é 2/3 mineiro e 1/3 gaúcho, 100% brasileiro. E eu estou aqui com os meus dois companheiros de bancada, Lucas Silveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Jogada de Mestre. E Tadeu Kinevitz. Salve, salve, senhores. Senhores, nós estamos aqui reunidos hoje para falar dos jogos de tabuleiro que nós temos jogado recentemente. Estamos aí fazendo um programa de o que está rolando. Gostaria de saber aqui, eu vou começar com o Tadeu Kinevitz. Tadeu aí vai nos trazer dois jogos. Qual jogo você gostaria de começar, Tadeu? Acho que vamos intercalando, né? Eu vou começar falando um pouco de um jogo chamado Glory to Rome. Você já ouviu falar, Matheus? A gente já comentou aqui no podcast, né? Sobre o Glory to Rome. Isso, então Glory to Rome é um jogo clássico de 2005. E ele é um jogo que ele tem uma história complicada, porque ele é o melhor, provavelmente, na minha opinião, o melhor jogo do cara chamado, agora eu vou tentar pronunciar o nome dele, Carl Chudwick. E esse jogo aí, ele virou um jogo muito complicado de encontrar, porque ele foi publicado em 2005, depois teve uma outra, os donos dos jogos brigaram, né? Ele foi projetado por esse Carl Chudwick, mas foi ajudado pelo dono da editora, eles brigaram, aí teve mais uma edição logo depois num Kickstarter, que até faliu a empresa depois, porque eles não conseguiram lidar bem, e desde então nunca mais teve impressões desse jogo, e é um jogo assim muito o pessoal mais antigo do hobby, todos têm uma deferência grande pelo jogo. E eu jogava ele na Alemanha e eu, na minha infinita sabedoria, escolhi comprar um jogo em alemão para trazer pro Brasil, né? Então aqui no Brasil nunca tinha dado certo, mas agora eu consegui uma versão em português. E eu tinha boas memórias dele, é um jogo realmente fantástico. Uma pequena resumo sobre ele, né? Ele tem aquela pegada, ele tem aquela mecânica central do Porto Rico, né? Uma mecânica de follow que eu gosto bastante. Então você joga suas cartas e os outros podem seguir. Ele é um jogo particularmente interativo, de você fazer os combos com as cartas, você saber quando forçar o final do jogo. E a temática é a Roma pegou fogo e você está reconstruindo Roma, e no meio do tempo você está tentando desviar recurso, quem desviar mais recurso ganha. Então é um jogo realmente especial. Eu consegui agora uma versão recentemente agora. Joguei duas vezes e a minha memória, eu tinha uma memória muito antiga dele, de 15 anos atrás, e eu lembrava, ele é um jogo muito bom, né, mas depois de 15 anos você não sabe se a tua visão não vai mudar, mas ele envelheceu muito bem. É um jogo muito especial que infelizmente tem essa situação que é difícil de conseguir ele por causa que as edições não estão sendo mais feitas. Um detalhe da versão em alemã que ele tinha, Matheus, foi quando eu descobri por que ele é professor de matemática. Eu sei que o Lucas vai falar, vai lá. Que letra horrorosa que ele tem. Meu Deus, ele traduziu as cartas. É porque eu no desespero pra jogar, né? Pode contar, Lucas. Ele, no desespero pra jogar, traduziu as cartas de alemão pro português. Aí parece que não mudou nada, porque ninguém entendia o que tava escrito. Uma letrinha difícil. Ainda bem que ele é professor de matemática, que ele só escreve números. O máximo que ele vai fazer é XY. Ali. Meu Deus, você tem que ter uma luta, ele era 2 jogos pra entender o jogo e a letra. Em minha defesa, eu fiz uns papeizinhos pra botar dentro das cartas, né, pro pessoal poder jogar. Só que as cartas, o pessoal gosta muito desses jogos com cartas multiuso, né, uma coisa que o pessoal, muitos jogos tem isso, né, o Lagrange tem isso. E eu acho que esse foi o primeiro que realmente fez uso completo desse estilo de mecânica, né. Então as cartas, a parte de cima é uma coisa, a parte da esquerda de outra, a parte de baixo é outra, e a central é outra. E o texto é só na parte central, então eu tive que fazer um papelzinho minúsculo que não ultrapasse a parte de baixo. Eu estou vendo. E aí tentei traduzir e foi um desastre, não deu certo. Como o Lucas te falou, era melhor ter jogado em alemão. Mas agora eu consegui uma versão
boa. Porque aqui na carta no canto direito, em cima você tem o custo, né? Em moedas, aí em cima você tem o Ali título não da é o carta. custo, é a influência dela, né? Então, Influência. porque a carta ela é um papel, né? Os papéis do Porto Rico é pela carta, né? Você diz, quando na sua vez você tem duas opções, ou você lidera ou você pensa. Se você liderar, você lidera com uma carta, e a carta são 6 naipes, basicamente. E aí, legionário, com arquiteto, assim por diante. Aí todos os outros podem seguir jogando uma carta do mesmo tipo, ou o senador, que é o coringa do jogo. E aí embaixo você tem o recurso, aí você tem o texto do efeito da carta no meio, e do lado esquerdo, do lado direito, você tem o tipo de trabalhador. Depende da versão que você olhar. Teve 3 versões. Teve a versão original, que era uma produção muito porca, com uma arte horrorosa. Aí depois teve uma do Lookout. E a última que teve essa chamada Black Box, que foi um Kickstarter lá por 2010, mais ou menos. Que foi, essa Black Box eu reconheço. Eu já vi. Tem um youtuber chamado The Discriminating Gamer. Eu não sei se você já viu esse youtuber. O nome me é familiar, mas eu não consigo associar a pessoa. É muito legal, porque esse cara que apresenta, ele é professor de história numa universidade. E ele tem doutorado, ele estava fazendo o doutorado dele quando ele começou o canal. E ele fala muito de jogos da GMT, ele fala muito de jogos históricos. Sim, né, faz sentido. Ele fala muito de jogos históricos. No top 10 dele tem muitos jogos históricos. E ele já falou do Glory to Rome, e eu reconheço a caixa preta de um dos programas dele, essa Black Box. É um jogo realmente especial, assim, é um jogo relativamente rápido, simples, mas assim, muito dinâmico, com combos. Às vezes o Carl Chudwick, que esse também fez um jogo chamado Innovation, que na minha opinião é um jogo bem inferior, é um jogo ok, mas tem também uma pegada similar, mas esse você consegue achar com facilidade. E ele tem a característica de que as cartas são muito fortes, então você faz combos absurdos. Mas se todo mundo pode fazer combo absurdo, nada é muito forte, então o jogo é muito caótico. Que é divertido, e ele não tem uma duração muito grande. E outra coisa também, né, o final do jogo ele é ditado pelos jogadores, né? Ou quando você termina com os terrenos em Roma, ou tem 2 cartas que terminam o jogo imediato, construiu, terminou. E isso pode ser usado de forma estratégica e faz que o jogo não seja muito demorado. As partidas são, às vezes, 1 hora com explicação, 45 minutos se as pessoas já conhecem. Com muita estratégia, um jogo assim. O pessoal gosta muito daquele, né? Um jogo com estratégia em pouco tempo. Acho que é o que incorpora melhor essa ideia de estratégia em pouco tempo, é o Glory to Rome. É um jogo fantástico. Uma coisa legal nele também, que eu achei, pelo menos a versão que Tadeu tinha, a arte, né? A arte meio cartunesca, assim. Eu bem gosto legal. É bem cartunesca. A versão Black Box ela é uma arte mais abstrata, que eu pessoalmente gosto. Mais do que a origem aquela que eu tinha é a versão da Lookout. Eu achava bem legal. Ela era bonita, sim. A sua era qual? A minha era da Lookout. A versão em alemão. Não, essa agora. Essa é a Black Box. A Black Box são bem abstratos os desenhos. Eu pessoalmente gosto, um design bem limpo, é outra pegada completamente diferente. Então existe versão da Black Box em português? Sim, existe. Não sei como, né? Não vou falar mais nada. Eu ia te perguntar, na verdade, a minha próxima pergunta ia ser: qual é a história por trás da edição em português desse jogo? Então não vou mais perguntar. A única coisa que eu vou dizer assim, foi comprada na Ludopedia. Eu tenho certeza que a Ludopedia nunca venderia nada ilegal lá. Então eu garanto que tá ok. A linha editorial. Olha só, jogou a culpa no colo da Ludopédia. Comprei lá no. Eu não sou obrigado a fazer uma pesquisa como é que foi feita a edição do jogo, né? Comprei numa loja bem conceituada como a Ludopédia. Acho que eles fizeram a análise correta de se o jogo podia ser vendido lá ou não, e agora o problema é deles. Bem. O Lucas Silveira, e o senhor? Vossa Senhoria, que tem jogado? Senhor. Tem jogado muita coisa, mas vou citar um jogo que me chamou bastante atenção. Chama Castle Builder. É um jogo
tem que construir, obviamente, um castelo, né? Pelo nome já diz. Claro. Esse é aquele Chateau Combo? Uma coisa assim? Chateau alguma Não. coisa? Ok. Não sei. Não sei o que é o Chateau Combo, mas ele chama Castle Builder. Talvez. É recentemente lançado aqui no Brasil pela MipoBR. E aí, eu nos meus momentos, assim, de loucura, que às vezes eu tô lá no serviço e quando eu geralmente recebo notícias ruins, eu acabo gastando dinheiro. Então, ultimamente minha forma de gastar dinheiro é comprando jogo. De forma aleatória, como disse Tadeu. E aí, eu vi esse jogo, muita gente falando muito bem desse jogo. Tipo, um jogo divertido, rápido, papá. Aí eu falei, comprei. Igual aquele carinha da escolinha do professor Raimundo. Compro, não compro, não compro, comprei. Aí o jogo chegou, né? Pusei lá no guarda-roupa. Aí um dia eu falei assim, Jéssica, vamos testar o jogo aqui, né? Fomos jogar 3 partidas seguidas. Eu falei assim, opa, esse jogo aqui tem alguma coisa. Aí teve um dia que o pessoal veio aqui, Tadeu, não sei o que, jogou. Aí o pessoal foi indo embora, ficou só eu, Jéssica e Éder. Um amigo nosso. Eu lembro daquele dia, aham. Mais 3 partidas seguidas dele. Olha lá. Aí eu fiz aí eu e Jéssica acabamos viciando do jogo. Toda vez que a gente não joga só uma, joga no mínimo 2 partidas. A gente jogou com o Balu, também foi mais 2. Jogamos com Camila, né, e Sadraque também foi mais 2. É um jogo extremamente viciante. Ele é simples, na sua vez, ou você compra 2 peças, ou você coloca uma peça no seu castelo. Só isso. Só que, de alguma maneira, é muito esquisita, é extremamente viciante isso. O objetivo é você subir o seu castelo. E para você subir o seu castelo, as 2 peças de baixo, a soma delas tem que dar a peça que você vai pôr em cima. Então, por exemplo, se as 2 peças de baixo for o número 5, então em cima tem que ser um 10. Basicamente é isso o jogo. E é tipo uma corridinha. Quem juntar... Aí vira uma pirâmide no final das contas? Vira de fato um castelinho, porque a base dele é maiorzinha, sabe? Não é como se fosse uma pirâmide assim. Aí você vai subindo, aí tem algumas peças que elas burlam, né, a regra, né, que existe a possibilidade de você colocar, por exemplo, a princesa, você pode pôr em qualquer somatória. Tem algumas peças que dão uma burlada, né, nas regras. E o jogo é muito viciante, vocês não têm noção. Eu que gosto de jogos, assim, relativamente rápidos, simplesmente você não consegue jogar só uma partida. Que achado esse jogo. Esse jogo é muito bom, muito divertido. Eu e Jéssica viciamos, ele também viciou. Ele já tá de olho lá, já colocou lá no desejo dele. Na lista de desejos. Eu nota 9 pro jogo. Eu também acho que dei essa nota. 9 ou 10, não lembro. Mas é um jogo muito, muito, muito bom. Quem tiver a oportunidade aí. É um jogo barato, assim, pros padrões do Brasil, é 240. Os padrões brasileiros é barato. Pro divertimento que ele dá. Então, assim, muito, muito, muito divertido. Eu ouso a dizer, Tadeu, que até o senhor vai gostar desse jogo. Pela tua descrição, acho que não vai ser meu jogo favorito, mas eu acho que eu vou me divertir. Muito, muito, muito divertido. Aquela linha tipo do Cascadia, desses jogos mais simples, só que muito divertidos. Entendi. Então, eu tô muito viciado nesse jogo. Toda semana eu e Jéssica estamos jogando aí, pelo menos umas 2 partidinhas. Ele chegou tem o quê? 3 semanas e já tem 10 partidas. Que jogo meu, Tadeu, que tem 10 partidas? É pouquíssimo, acho que é o Wingspan. Muito se compra muito jogo, então é raríssimo o jogo. Acho que é o Wingspan, Dominion. Tem mais algum? Tem o Homem-Batata. Homem-Batata, sim. Esses jogos. E agora o Castle Builder. Chegou com o pé na porta. Muito bom. Se tiver oportunidade também, Matheus, não sei se aí a Polônia vende. Tem. Pode adquirir. A única coisa, assim, a arte dele às vezes pode te afastar alguém, porque ela é meio infantil e tal. Mas ignorem isso, porque o jogo é muito, muito... Mas ele é um jogo de alocação de tiles, né? Isso. Como Carcassonne e tudo, como Cascadia que você falou. E isso é o tipo de jogo que eu jogo com os meus filhos. Então, a arte infantil, na verdade, é um pra você é um plus pra mim. É um adicional. Isso. Ele é feito pelo autor do Terraforming Mars. Não, é o irmão dele.
Ah, o cara... É o irmão. Ok, É o mesmo sobrenome. É o eu irmão. assumi que era o mesmo, não me dei conta que era outra pessoa. O sobrenome, né? Eu também fiz a mesma coisa. Eu acho que é o irmão. É Ok. parente, mas não é o mesmo Ah, cara. Mas é o sobrenome é igual. Freixelius não deve ser um nome muito comum, né? Então, Mas eu acho que é o irmão. Eu tinha lido alguma coisa, eu acho que é o irmão dele. de fato, o Terraform Mars não tá no portfólio dele, então não deve ser a mesma pessoa. Então, um jogo muito bom. ah. Fica a dica aí para todos os nossos ouvintes e a dica para você especialmente, Matheus, que tem filhos. Vai ser um arraso. Castle Builder. Castle Builder. Tudo bem, vou atrás, viu, Lucas? Obrigado aí pela dica. E o senhor? Senhores, eu joguei... Sim, ultimamente vou deixar o melhor jogo pro final, ok? Tem um jogo muito bom aí na lista. Mas vou falar do Thunderstone Quest, que foi um jogo de Kickstarter. Eu não acho que tem uma versão comercial dele. É um jogo da AIG e ele é baseado num jogo anterior que se chama Thunderstone, que aparentemente era um clone do Dominion. Isso, foi quando eu comecei a jogar, veio aquela primeira onda de cópias do Dominion, né? Que era sempre, aqui temos um Dominion, mas tem monstros agora. Então tinha uns 20 desses, Thunderstone é um deles. E o Thunderstone Quest, ele ainda mantém esse DNA de Dominion. Ele é um jogo de deck builder, e ele me lembra um outro jogo, mas um jogo de videogame de computador chamado Darkest Dungeon, que é um dos meus jogos favoritos, porque nesse jogo, no Thunderstone Quest, você tem uma vila e você tem um calabouço, e você tem o seu herói, e o objetivo é você descer nos diferentes níveis desse calabouço, você obter recursos na vila, como, por exemplo, outros heróis para se juntar no seu grupo, comprar armas, comprar amuletos, acessórios, descansar e recuperar sua energia, e aí ir para o calabouço e descer nos diferentes níveis do calabouço para procurar as chaves para você poder destravar o chefe final, e depois você matar o chefe final e você conta os pontos, né? Então esse é o gatilho do jogo. Quando você acha todas as chaves, você e o seu adversário, porque é o tipo de jogo que você joga junto, mas separado, né? É um jogo de grupo, é um jogo individual de grupo. E você tá ali construindo o seu deck. Cada vez que você vai para a cidade, você compra cartas, elas entram no seu deck, né? E aí você tem a sua mão, você descarta, e aí você depois pega de novo do deck. O seu deck vai crescendo. Quando você leva dano dos monstros, esses danos entram no seu deck, porque todas as... Tu já jogou Midnight? Midnight, não. Mage Knight. Claro, famoso, já vi. Tá me lembrando bastante o Mage Knight. Muitas das coisas que você falou. Então, aí você leva danos, aí tem danos que são cartas que infectam o seu deck, como, por exemplo, picadas venenosas, né, pestering e tudo, e aí elas ficam no seu deck, e ao final, né, depois que você mata o último chefe, você conta as cartas, elas têm uma quantidade de pontos de vitória, você também acumula pontos de vitória cada vez que você limpa uma parte do calabouço e tudo, e aí no final você conta, né, eu ganhei por uma pequena margem de 78 a 75, né, e aí você conta um número de pontos. Eu achei divertido, a arte é qualquer coisa, assim, não me atraiu muito a arte do jogo. É um Kickstarter que, como a maioria dos Kickstarters que a gente tem, ele veio com um monte de stretch goals, né? E aí, no final das contas, você podia comprar um monte de coisa opcional. Então, o meu amigo Radek, na casa de quem eu joguei, ele tem, né, uma caixa enorme, né, com
com todas as expansões e tudo, mas a gente jogou só o base. Esse foi só o base que a gente Você jogou o original, o Thunderstone original? Ele parece bem diferente do Thunderstone original pela sua descrição. Não, ele é muito diferente, porque o Thunderstone original é como Dominion, né? É uma cópia de Dominion. Você tá construindo uma comunidade e tudo. Mas nesse caso, o teu deck ele não é construções. O seu deck ele é composto de heróis, né? De personagens que você contrata quando você tá na vila e que depois você pode aumentar o nível deles. Aí armas que esses heróis podem utilizar, e aí você só pode usar essas cartas com esses heróis se eles tiverem o nível correspondente ao da carta de arma, né? Acessórios também, que é a mesma coisa, essas mordidas, essas feridas que não saram, que ficam no seu deck, cartas de cura, poções, coisas assim. E aí essas cartas são as cartas que ficam no seu deck, enquanto no domínio você está com uma vila, né? E você tem todas essas cartas de construção, cartas de efeito, cartas de festivais, de eventos e tudo. Então, bem diferente, mas ele tem essa mecânica de deck builder. E aí você, né, vai descendo nos níveis. Para cada nível do calabouço que você desce, você tem que ter um certo número de tochas para poder, né, porque é cada vez mais escuro, então... Isso é direto do Darkest Dungeon, esse número de tochas aí que você falou. Exatamente. Me faz lembrar muito. E o fato que no Darkest Dungeon você tem o seu condado, né? E aí você tem isso. E você pega e você vai também no calabouço, né? Você desce pro calabouço também e depois volta pro seu condado, aí você se reequipa, aí você troca os seus personagens também que vão no seu grupo e você desce novamente, né? Então é isso, é um jogo divertido, eu recomendo, mas por ser Kickstarter ele pode ser um pouco raro, aí eu não recomendo que você pague o preço que for para você ter acesso a ele, né? É um jogo, sim, você gosta de deck builder, você vai ter uma experiência legal com ele e é isso, certo? Gaste consciente. Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Justamente. Então, um outro jogo que eu tô vendo mesmo, eu tô muito empolgado, é um jogo que chama Netrunner. Vocês já ouviram falar desse? O Lucas já ouviu, porque eu já falei bastante pra ele. Mas, Matheus, já ouviu falar de Netrunner? Claro, já ouvi. Então, ele é um jogo do mesmo do Garfield, né? O mesmo cara que fez Magic. E foi abandonado por ele começou com a carta colecionável. Depois ele foi adotado pela Fantasy Flight. Passou um bom tempo sendo impresso e agora uma comunidade de fãs do jogo conseguiu o direito de manter o jogo, imprimir cartas e coisa. Chama Nisei. 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 Eles estão fazendo agora, eles estão recalibrando as cartas e o jogo teve um fôlego novo. E sempre que um jogo, né, que tem, sei lá, o jogo é de 90 e poucos, né, um jogo que tu olha, tem 30 anos e o pessoal tá mais empolgado agora, é sempre um bom sinal, né? E eu testei ele, é um jogo realmente fora de série. Então ele é um jogo assimétrico, combate 1v1, e ele... Um jogador joga com a corporação e o outro com os Netrunners, tá? Os hackers, né? Vocês já leram o livro chamado Neuromancer? Eu nunca li. O que eu tenho relacionado com esse universo foi que eu joguei Shadowrun quando o Shadowrun, ele é um RPG de mesa, mas teve versões para computador, para videogame, né, contando várias histórias. Eles até relançaram o Shadowrun, acho que é Shadowrun Returns, eu acho, como jogo de computador faz um tempo atrás, eu também joguei, né, que tem essa vibe cyberpunk. No Shadowrun você também joga, você pode ser um hacker, você também hackeia aparelhos, você entra no mundo virtual.
e tudo, e o Cyberpunk mesmo, o jogo de RPG, não esse jogo de videogame que tem agora, que é baseado no RPG de mesa também. Eu joguei, um amigo meu tinha o livro do jogo, né, do Cyberpunk 2077, acho que 2077, e a gente jogou o RPG de mesa, não o videogame. Esse livro é provavelmente meu livro favorito de ficção científica que não foi escrito pelo Asimov. É um livro fora de série, ele foi escrito nos anos 80 e foi profético Bom, o cara inventou a palavra cyberspace, não foi nesse livro exatamente, foi num outro chamado Burning Chrome. Mas se tu lê o livro, tu pensa que foi escrito agora, assim, em termos de quão relevante ele é. A Night City do Cyberpunk do livro, né? Então ele preveu essa coisa do vício pela internet e inteligência artificial de forma inteligente, não bobinha, né? Os prós e os contras. Ele entra em muita coisa de filosofia interessante. E o Netrunner, o jogo, é basicamente a temática é do Neuromancer. Eu não gosto muito de anime, mas tem um anime fantástico que chama Ghost in the Shell, dos anos 90, vocês já chegaram a ver? Já, mas irei procurar agora. Eu acho que é o desenho mais legal que eu vi até hoje. De 95. Muito gostoso. Assim, além de ser inteligente, interessante, a história, ele é muito bonito, as cenas de ação fantásticas. Não assistam o filme com a Scarlett Johansson. Tem um filme de Hollywood. Foi o último filme que eu vi. Foi o último filme que eu vi no cinema. Por isso que você desiludiu, então. Eu já tinha meio que parado de ir no cinema, mas esse foi meio que a gota d'água. Foi quando eu fui ver isso aí. Foi a gota d'água, ok. Então não gostou. Não, nem um pouco. Aparentemente, parece que não gostou, né? Ele não é agressivo. Eu tive meio a impressão, assim. Nunca mais voltou no cinema, então, tipo assim, Como dizem em Minas, nós deu uma assuntada, o Lucas. Ele deu uma assuntada e parece que o Tadeu não gostou muito do filme. Assim, ele não é o pior filme que eu vi, mas ele não tem por que assistir ele se tem aquele desenho que é tão bem feito. Tem tem muitas versões do Ghost in the Shell. Assiste o dos 95, Lucas. 95, 90 e pouco. E eles também tem um outro que chama Standalone Complex, que são 2 temporadas do desenho também, que é muito muito bom. Eu joguei o jogo de videogame, tem um jogo pro PSP. Que é pro PSP. Que as taxas de combas, né? Os tanques que são umas aranhas, não é? Isso. Tem o Standalone Complex para PSP. Bom, sim. Mas bem, eu tô saindo um pouquinho do tema, mas é porque esse tema em particular é próximo do meu coração, dos temas que eu mais gosto. E o jogo, ele é muito bom, porque ele tem aquela coisa de você construir seu deck que nem Magic, não tem aquela coisa de você precisar gastar a casa para comprar. Inclusive, eu vou depois pedir até para Matheus botar o link lá. Estão fazendo uma impressão coletiva aqui no Brasil, desse jogo, acho que vai ser ano que vem. Tem um grupo de WhatsApp, é um grupo, eu não tenho nenhum contato com eles, eu entrei porque eu sou fã do jogo. E assim, eles têm uma boa reputação, eu pretendo pegar, e é legal, até onde eu sei, tudo que eu me informei é 100% legal, porque esses caras da NC conseguiram o direito de imprimir o jogo, e eles liberaram, tá ali os arquivos, você imprime o jogo como você quiser, que é muito, muito top, né, quando é feito por fã, realmente, a coisa. Então vai ter eu acho que é uma oportunidade fantástica, porque você constrói seus baralhos, absurdamente profunda a estratégia, e não só que você construi seus baralhos de forma interessante, o gameplay é muito gostoso, porque tem muito aquela pegada de blefe, né? Você tem a corporação vai montando servidores, ela precisa avançar agendas, que a corporação joga quase tudo escondido, virado para baixo, enquanto o runner tem que tentar meio que pescar onde é que estão as coisas importantes lá. E tem muito dessa coisa, né, de um entrar na cabeça do outro, tu blefar. Por exemplo, eu tava jogando contra o Lucas Nage, eu tava botando pressão nele, que se você chega em 7 pontos de agenda, você ganha. Mas tem outras maneiras de você ganhar também. E aí eu botei uma coisa fazendo de conta que era uma agenda, defendi tudo ela, aí ele foi lá, fez
esforço enorme pra ir lá atacar ela, aí era uma armadilha, ele perdeu na armadilha, esse tipo de coisa é muito gostoso. Então, é um jogo fantástico, assim, Netrunner. Agora a versão da Nisei, recomendo fora. Eu consegui uma versão em inglês de um cara que importou, me vendeu bem barato, porque eu queria testar antes de entrar nessa impressão coletiva, que eles vão fazer tem vários ciclos diferentes, né? Eles vão fazer tudo em português. Então eu peguei dois ciclos em inglês que eu consegui com um preço bom, e assim, jogo fenomenal. Não é por acaso que o jogo tem 30 anos e a comunidade continua apoiando, ativa, né? Apoiando o jogo. Fazendo. Então, o Nisei hoje você pode comprar novo, né? Você tem a página. Eles não mandam pro Brasil. Não mandam pro Brasil. Eu entrei em contato com eles falaram, olha, infelizmente a gente mandava pro Brasil e sempre se perdia nos correios, a gente parou. Eles me responderam. Eu perguntei, né? Porque o Brasil é foda, hein? Sim, eles falaram, infelizmente. Pois é. E dá pra ver que é fã pela honestidade, né? Porque a empresa nunca seria tão direta assim, né? Olha, a gente queria. Eu contei uma história no outro cast. Vou contar aqui pra vocês porque meio que encaixa. Eu fui pro Brasil, eu não lembro o ano, tá, gente? Eu fui pro Brasil e eu tinha um netbook. Vocês lembram de netbook? Sim, eu tive um também. Então eu tinha um netbook da Lenovo. E eu entrei no carro do meu tio e eu percebi que eu tinha esquecido o netbook no carrinho, né? Então a gente já estava dirigindo para a casa dele, aí ele deu a volta, a gente voltou para o aeroporto. Eu tentei achar o carrinho, não achei. Aí fui no Achados e Perdidos do aeroporto. E aí cheguei lá e falei, olha, eu perdi meu netbook e tal. Aí eu fiz lá o registro, preenchi o papel e tal, né? Vocês acreditam que 6 anos depois eu recebo um e-mail do aeroporto do Galeão dizendo, nós achamos o seu netbook, vem pegar. Falei assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? Tipo, isso é um insulto, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Aí, eu acho que alguém deve ter achado o netbook, deve ter usado o netbook, e aí na hora acho que é mais aí na hora de se livrar dele, né? Falou, eu não vou me dar o trabalho, não vou jogar no lixo porque é lixo tóxico, talvez uma pessoa consciente. Aí resolveu só devolver. A pessoa consciente pegou emprestado durante 6 anos. Cara, gente, 6 anos fora de base. Mais provável a burocracia e do aeroporto é a preguiça. Um comentário, eu falei sobre esse jogo Netrunner pra Lucas Nagem, né? Ele gosta muito do pessoal do Covil, né? Ele falou, o pessoal do Covil, todos adoram. Eu fui olhar os top 10 dos caras do Covil, vários deles tinham. Um deles acho que estava em primeiro, inclusive. Então é um jogo com pedigree altíssimo. Então, realmente, eu posso atestar, de fato, assim, não. Eu tava esperando um bom jogo, me surpreendeu positivamente. Um jogo fora de série. Vocês conhecem o canal Shut Up and Sit Down do YouTube? Sim, conheço. Sim. Então, o Quincy, que é o cara que fundou o original, e que agora ele tem o canal dele sobre RPG de mesa. Ele era fã de Netrunner, ele é super fã de Netrunner, ele jogou, ele era nerdaço. Deve ser a versão Android, né? A versão Android que foi a da Fantasy Flight. A da Fantasy Flight. Ele inclusive, quando a Fantasy Flight cancelou o Netrunner, ele fez um painel numa conferência de jogos de tabuleiro para falar sobre o fim do Netrunner. E depois, quando a Nisei lançou essa iniciativa, eles fizeram um episódio, eu acho que o nome do episódio é Jogando Netrunner em 2024 ou 2023. Legal, vou assistir. É 2024. E aí, um dos novos hosts, um dos caras que entrou pro Shut Up and Sit Down depois que o Quincy saiu, ele começa o programa falando sobre o que é a iniciativa Nisei, como é fantástico poder jogar Netrunner. Eles fazem a crítica também. O Quincy vem no episódio para falar da crítica dele, e a crítica que eles têm
é que, como é um jogo criado pela comunidade, eles sentem que tem certas cartas que você não tem aquela sensação de que é Netrunner, que elas são um pouco assim, meio que fora do universo, né? Que eles sentem que não parece estar vindo da mesma fonte, que parece que não... Eu não senti isso, porque do que eu vi foi bem conservador, eles foram bem conservadores da versão antiga, eles estão só rebalanceando e sendo, assim, eu posso estar falando bobagem, que eu não tenho tanto conhecimento sobre essa versão antiga, né? Mas assim, o pouco que eu joguei... Vai lá e assiste o episódio. Então, só comentando, né, o pessoal da Nissen, eles não mandam pro Brasil por causa dos nossos correios, mas eles disponibilizam os arquivos em PDF. Inclusive, você pode fazer suas cartas legalmente. Inclusive, eles têm vários traduzidos em português lá no site. Então, se você quiser fazer suas cartas, tem sites que fazem, ou você pode entrar nessa impressão coletiva, né? Se você esperar um pouquinho da impressão coletiva. Sim. Novo, né? Eu não tenho conexão com eles, mas a reputação deles é muito boa de fazer bom. Sim. A impressão que eles fazem a impressão, mas eles não é esse estilo comercial que a gente está acostumado. Eles realmente disponibilizam tudo para você fazer por conta própria, se você quiser. Isso, exatamente. Eles te vendem se você quiser, mas se você quiser fazer por sua conta, perfeitamente legal. Você pode ir lá, pega os arquivos e imprime como você quiser. Isso eu achei muito, muito top a comunidade abraçar o jogo assim de 30 anos atrás e pelo que eu vi tá crescendo a popularidade do jogo, que é bem estranho, né? Depois de 30 anos o jogo ganhar um terceiro fôlego, né? Ganhou fôlego com a Fantasy Flight. E um último comentário sobre isso, né? Conta a lenda, não sei o quanto é verdade, que a Galápagos até começou a fazer uma localização do jogo, mas acabou o negócio não dando certo com a Fantasy Flight na época. Bom, se alguém da Galápagos estiver ouvindo, quiser comentar, viu? Comenta lá no Spotify, na nossa parte de comentários. A gente quer saber se é verdade ou não. Fofoca. Então, esse é o segundo jogo que tá na minha cabeça aí, o Netrunner. Muito bem, obrigado, Tadeu. Senhor Lucas Silveira, qual o próximo jogo? Qual o próximo Wingspan que você vai falar? Os próximos, né? Porque nós temos trilogias aí, né? Trilogia do Reino Ocidental. O Sean Phillips é campeão em fazer trilogias, né? Trilogia do Reino Ocidental, trilogia do Sul do Tigre. Vamos esperar a próxima trilogia dele aí, que em breve vai estar lançando. Mas vai ser uma trilogia de trilogias. A trilogia da trilogia. Já tem, não, porque ele já tem o Arquitetos, ele tem os North Riders, né? São os Cavaleiros do Norte, e tem essa do Tigres, não? Então, essa dos North Riders eu não conhecia, né? Eu conheço só o dos nórdicos. Reino Ocidental. Mas é um jogo só, né? Não conhecem essa de Midgard. Vocês não conhecem essa trilogia de Vikings dele? Tem. Não, conhecia? Pera aí, vamos esclarecer aqui. Vamos esclarecer esse negócio. Enquanto você procura isso, sim, senhor. Eu vou comentar a minha outra trilogia, né? Que é a trilogia do Pan. Você conhece a trilogia do Pan? Infelizmente eu Começa com Wingspan, depois vai pra Wingspan, né? Sei lá o nome daquele negócio. E agora, né, chegou ao Brasil recentemente o Finspan, né? Que era dos peixes. E não curioso. Quando você me mandou a foto do Finspan, eu jurava que era sátira. Eu também. Certeza, não, isso foi feito. Sabe por que eu jurava que era sátira? Não porque eles fizeram um jogo sobre peixes. Tudo bem fazer um jogo sobre... Mas colocar um peixe voador. Peixe voador em cima... Assim, isso que eu achei que seria uma sátira muito grande por causa do peixe voador. Isso eu mudaria, talvez, na capa do jogo, aquele peixe voador. Enfim, tirei final de semana passado, foi retrasado, eu resolvi jogar a trilogia, os 3 Pans, né? O Finspan, o Wingspan e o Wingspan aqui em casa. Eu, Jéssica, Camila e Sadraque. Pra definir ali, né? É esse aí, o dos dragão. Pronto. Wingspan dos dragão, mais fácil. E aí, nós resolvemos jogar os 3 jogos, né? Pra decidir qual que é o melhor. O Finspan, começando por ele, foi o primeiro que nós jogamos, conhecemos. São
existem coisas semelhantes, só que ele... Eu senti ele um jogo muito menos menos desafios do que o Wingspan e o Wingspan dos Dragões. Então, assim, eu já acho o Wingspan um jogo relativamente fácil, né? Tá tão pouco desafio já no original. O Finspan... O jogo relaxado, né? O Finspan parece ser mais ainda, porque, tipo, muitas cartas do Finspan vão dar benefícios pros amiguinhos, né? Então você consegue fazer as coisas com certa facilidade. Mas introduz mecânicas legais, tipo assim, um peixe maior pode engolir o outro peixe, então a carta de baixo gera pontos pra você. Os pontos, né, que te dão, que é os peixes e os cardumes, que são uns tiles, né, que tem lá, que você pode mover eles pelo tabuleiro. Eles também te dão pontos e tem uma ação que faz essas mudanças. E a outra que é o descarte. O descarte agora ele não é geral, é pessoal. Então, algumas cartas elas pedem que você descarta cartas para você baixar elas. Só que esse descarte de cartas, em vez de ser para todo mundo, né, é individual, porque eventualmente você pode buscar essas cartas do seu descarte. Eu achei isso interessante também. Não é de todo ruim, mas é que ele tornou fácil as coisas, né? Fazer as coisas. Então você consegue, até com certa facilidade, descer as cartas e tudo mais. A questão é se também faz sentido existir ele num mundo que existe o Wingspan, né? Essa que é a questão. Sim. Também, né? Porque assim, eu tenho meu Wingspan aqui com a expansão da Europa. Não pretendo pegar mais nenhum, é um jogo... Não tem nada contra, assim, não é meu jogo favorito, mas se eu quero jogar um jogo relaxado, com o pessoal que não quer jogar um jogo mais pesado, é um jogo gostoso de botar na mesa, mas eu não consigo entender mais um jogo desse. Cara que gosta, né? Mas assim, pra mim não faz sentido. É mais desse. O que me entrou na cabeça, talvez, por ter lançado ele? Ele é um jogo relativamente mais simples que os outros dois. Talvez eles pensaram em introduzir novos jogadores através do Finspan, pra depois partir pro Wingspan e pro dos Dragões, que talvez seja o mais complexo deles. Pra gente, de fato, pra mim, Tadeu, Matheus, isso não faz sentido, porque nós somos jogadores já, de certa forma, assim, experientes, né? A gente já joga muita coisa. O Tadeu joga Tricerion, a gente joga Era da Inovação, que são jogos extremamente complexos. Obviamente o Finspan não faz nenhuma... o que ele simplificou? Não faz sentido, né? Mas para pessoas menos introduzidas no hobby, talvez faça sentido. Porque não é um jogo ruim. O que ele simplificou do original, por curiosidade? O quê? Quais foram as simplificações que ele fez do original? As que te chamaram mais atenção para deixar o jogo mais acessível? Por exemplo, não tem para você baixar as cartas, né? São as próprias cartas das mãos. Ou seja, você não tem que ficar lá buscando comida, planejando aquela questão das comidas específicas, né? Sim. Do Wingspan. Essa questão de todos ganharem os recursos, né? Muitas cartas, todo mundo ganha recursos. Por exemplo, eu fiz uma ação lá de ganhar alguma coisa. Aí a carta diz que todo mundo ganha também. Então você facilita que a pessoa tenha recursos para fazer o jogo dela andar. Que no Wingspan não é tão simples assim. E no Wingspan também não, né? Sei lá, o do dragão lá. Ele torna o jogo mais simples nesse sentido. E as regras são semelhantes, né? Que é tipo, ou você baixa carta, ou você faz aquela ação de você ir ativando as coisas, né? Só que em vez de você ir pros lados, você vai pra baixo. Como se você estivesse mergulhando. Ok. Isso é uma sacada boa. Gostei. É uma sacada legal, só que o que não me agradou tanto é essa facilidade de você conseguir as coisas, né? Entendi. O Wingspan é mais difícil você baixar certas cartas, né? Você tem que elaborar, montar uma mecânicazinha pra você conseguir descer certa carta. É complicado. Ele digamos que é mais simples. Mas não é um jogo ruim. Eu acho que para as pessoas assim que estão iniciando no hobby e tal, vai ser um jogo que faça muito mais sentido ter do que o Wingspan. Só um comentário sobre... Sou um verdadeiro hipócrita, porque eu acabei de falar que não fazia sentido, aí eu tava pensando, né? Eu tenho 2 braços, 2 Great Western Trail, 2 Marco Polo. Eu não tenho terceiro só porque vem mofado.
Então, até retiro meu comentário hipócrita de por que ter o outro. É porque ele não faz sentido pra você, porque você não gosta do estilo, né? Do exatamente. Estilo. Então, mas quem tem 2 braços não pode falar de quem tem mais de um Wingspan também. Joguei também o Wingspan, que é queridinho, né, meu. Só a única diferença é que Brasa é um jogo muito bom e o Wingspan nem tanto. Ah, meu. Correto. A única diferença. Correto. Eu ia mandar você ir pra aquele lugar, mas eu serei um homem educado. Eu sou um gentleman. Joguei também o Wingspan, né, obviamente. Já estava, né, naquele momento de trilogia Pan. E jogamos também o dos Dragões, que pra mim, base por base, os 3 é o melhor. Assim, eu gosto muito de Wingspan, é meu top 1. Não por ser melhor do que o dos Dragões, mas é questão afetiva e tudo mais, né? E ele tem as expansões também, né? Isso, tem todas as expansões e tal, e tudo que envolve Wingspan, obviamente, é meu top 1. Mas o dos Dragões, base por base, os 3, é um jogo melhor. É um jogo mais desafiador, é um jogo que você tem que se planejar melhor. As cartas, as coisas não acontecem com tanta simplicidade assim. Às vezes o jogo se torna mais fácil para você, se você planejar muito bem. Então assim, eu gostei muito dos Dragões, foi uma surpresa para mim. Até porque, igual o Tadeu falou, eu imaginei que seria só mais uma roupagem diferente, blá, 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 blá. Mas não, é um jogo muito legal, tem algumas coisas muito diferentes do Wingspan. Acabou com aquele negócio de botar ovo na última rodada. Os ovos, inclusive, são bem escassos nos Dragões. Ok. Então, você faz coisas na última rodada diferente do Wingspan, porque 90% das vezes no Wingspan você vai botar ovo na última rodada, né? Sim, só fazer uns pontinhos a mais, né? Todo mundo sabe. Dos dragões, não. Nos dragões você quer baixar a carta de dragão, que tem muito dragão que te dá ponto de vitória no final do jogo, pelo que você baixou e tal. Muito mais positivos do que do que botar ovos. É bom então, que eles ouviram as críticas, né? Do que o pessoal fez, eles adaptaram. Isso me atraiu mais. Pra mim, assim, o que torna o Wingspan superior ao Wingspan é o tema. Eu prefiro o tema da natureza do que o tema fantástico, pessoalmente. Muita gente fala isso. Muita gente, na hora de optar por um ou pelo outro, diz que a questão do tema dos passarinhos é mais atrativa do que o dos dragões. Eu também concordo, eu prefiro o tema dos pássaros do que o dos dragões. Mas o jogo em si me surpreendeu bastante. Muito, muito, muito bom. Eu acho até que o senhor vai gostar, viu, Tadeu? Na hora que você for jogar. Eu topo jogar. Quem tem é Camila. Acho que você vai até mais gostar mais dele do que o Wingspan, em questão de jogabilidade. Pelo que você fala, assim. Mas joguei a trilogia. Tô feliz com os pans aí, né? Participando da minha vida. Gosto muito. Se vier mais um, né? Igual o pessoal tá querendo os insetos pan aí, eu pego também. Sejam bem-vindos. Não faz isso. Para. Eu vou aumentar minha hipocrisia pegando o próximo Duna também. Eu vou ter o Duna Imperium e o Uprising também. Então, a hipocrisia vai aumentar um pouco mais no futuro próximo. E se acabarem com o mofo do GWT do Nova Zelândia, você traz ele também. Eu acho que eu tô curioso também, que eu queria jogar esse, viu? Acho que vou gostar mais desse GWT da Nova Zelândia do que os outros dois. Talvez ele é o mais sandbox dos 3. Ele é o menos, os outros 2 são mais apertados, assim, do que eu vi, né? Eu não joguei ele ainda. Mas do que eu vi é o que é o mais sandbox, assim, com mais opções. Eu super apoio você comprá-lo. Assim, eu não vou comprar porque a chance de vir mofado pela análise que eu fiz, né? Eu olhei, tem o número de relatos de mofo é absurdo, né? Inclusive, o unboxing do Covil, ele abriu, saiu um pó branco, um jogo novo, recém-lançado. E não abaixa o preço, você já viu isso? Ele continuou com preço altíssimo. Eu nem tô acompanhando. O jogo mofado eu não quero nem de graça. Enfim. Esses aí, Matheus, qual que foi o... Enfim, quer comentar alguma coisa? Sim, antes vamos esclarecer a polêmica aqui sobre os jogos as trilogias, né? Então, você tem as trilogias do norte, do Mar do Norte, você tem eu vou fazer tradução livre, ok, gente? Porque não tem versões em português de todos esses jogos, então eu vou fazer a tradução livre. Então, pro Mar do Norte, você tem os Cavaleiros do Mar do Norte, você tem os Exploradores do Mar do Norte, e você tem os
construtores de navios do Mar do Norte, Shipwrights of the North Sea. Então, essa é a trilogia do Mar do Norte. Conheço só os Invasores do Mar do Norte. Esse é antes ou depois do Western Kingdom, lá do Reino Ocidental? Todos vêm depois. Todos esses três vêm depois. Isso. Aí você tem a trilogia do Reino Ocidental, que é o Arquitetos do Reino Ocidental. Você tem os Paladinos do Reino Ocidental e você tem os Viscondes do Reino Ocidental. Então, esses são a trilogia do Reino Ocidental, e você tem agora a trilogia do Eufrates, que você tem os Scholars, né, os estudiosos do sul do Tigris. Você tem os Wayfarers of the South Tigris, que são, né, os navegadores do sul do Tigris, e você tem agora o último, que é os Inventores do Sul do Tigris. Então você já consegue ver que são 3 trilogias, né, de norte, oeste e sul, e provavelmente a próxima vai ser o leste, né? Vai depois ser alguma coisa do leste. Depois centro, depois centro-oeste, depois... O leste deve vir aqui. O leste será que vem qual tema? Luta aí. Pois não sei. Japão ou China é natural. Vai ser alguma coisa assim, né? Ele já tem alguns jogos com temas orientais. Por exemplo, o Sean Phillips, eu estou dizendo, ele tem o Legacy of You, por exemplo, que é chinês. Ele tem o Riders of Scythia, que também tem um tema assim, mongol. Isso, então ele tem. Os jogos que eu vi, ignorei, eram do mesmo autor. É tudo dele. Pra tu ver, eu joguei só o Paladinos, sim, não fedeu nem cheirou. Ele jogou aqui comigo. O Paladinos não é... Eu acho que eu acho ele inferior ao Arquiteto, sem sombra de dúvida, assim. Vou jogar esse que o Lucas tem pra testar, mas assim, não é um cara que me empolga, pessoalmente. Eu nem sabia que ele era... Todos esses nomes que você falou eu tinha visto, eu não sabia que era da mesma pessoa. O dele. E na hora que você bate o olho, você já sabe o que é dele. A arte é tudo parecido. Aquela arte horrorosa, né? Também não gosto dela. Se bem que o Riders of Scythia e o Legacy of You é outra arte. Okay. Completamente outra arte. Tem um desses Salt Tigers que eu vi, o tabuleiro, que era umas estrelas, que era bonito o tabuleiro. Esse é o Viajantes do Sul do Tigre. Ok. O Viajante. Eu tenho o Estudiosos do Sul do Tigre. Joguei com Eder. Bem legal o jogo. Gostei, me surpreendeu também. Porque o Viajantes ele tem essa coisa das estrelas para você poder navegar, né? Uhum. Até na caixa tem um dos personagens tá apontando pro céu, assim, e tá olhando, e aí tem um cara com uma luneta também olhando é bem bonito pras estrelas. Muito bem. Eu quero comentar o meu último jogo. Esse que lançaram agora, o Inventores, a nota dele de dificuldade é 4.30, alguma coisa, é um trem. Esse jogo complexo demais. É um trem absurdo lá, é 4 ponto alguma coisa. O Estudiosos, se eu não me engano, é 4.1. Isso é nível daqueles jogos tipo Through the Ages, o Tricerion. Sim, esse Inventores é o mais complexo. Nem o Era da Inovação tem 4, nem o Era da Inovação chega no 4. Era da Inovação acho que é 4, mas bem baixinho. 4.26 o Era da Inovação. É? 4.26? Eu tô 4.26. Lembrando mal, então. Então, bom, complexo. Bem complexo, então. O meu próximo jogo, ele não é tão complexo. Ele é um dos jogos mais comentados do ano passado. Eu comprei ele faz mais ou menos 1 mês e meio. Né? E eu estou falando de Arx, né? Conflito e colapso no Reach, dos jogos mais comentados do ano passado. Eu tenho a versão base dele, tem uma versão de campanha, eu tenho a versão base dele. E ele viu mesa, o Arx, e tem muitos comentaristas, youtubers tal, que tem vamos dizer, se restringido de falar sobre o Arx, porque estão ainda tentando entender qual é a magia por trás do jogo, mas todo mundo concorda que é um dos melhores jogos do ano passado.
E eu concordo, até porque parece que 2024 não foi um ano lá essas coisas, assim, em termos de grandes jogos, mas o Arx realmente me surpreendeu. Eu não vou falar assim que é o jogo que tá no meu top 10, pelo menos ainda não, porque eu ainda tenho que jogar ele mais vezes, porque ficou muito claro para mim que tem faces desse jogo que eu ainda não explorei naquela partida, porque até a gente terminou a partida e ficamos conversando sobre as coisas que as mecânicas que a gente não explorou em determinados turnos, que a gente devia ter explorado, ações que a gente devia ter tomado que poderiam ter levado a um resultado diferente para o jogo. Vitória bem dramática no final, bem cinematográfica, eu vou contar um pouquinho do contexto. Mas eu estava pensando o que realmente faz o Arx ser um jogo tão comentado assim, e eu acho que eu cheguei na minha explicação sobre isso. E tem muito a ver com a questão de liberdade e da percepção de liberdade. Quando a gente fala de um jogo como o Era da Inovação, a gente até comentou no nosso cast, o Lucas falou, como você consegue acessar várias opções no começo do jogo. Né, que no começo do jogo você tem até mais opções que o Terra Mística no Era da Inovação. E eu fiquei pensando sobre isso em comparação com o Arx, e eu pensei, bom, quando você fala de opções, isso dá o sentido de liberdade, né? Tipo, se o Era da Inovação é um jogo que te dá muitas opções no começo, significa que você tem muita liberdade nesse jogo. Só que excesso de liberdade e excesso de opções, ela leva ao que a gente conhece como analysis paralysis, né? Que para mim é o contrário de liberdade, porque você não consegue ir para lugar nenhum, né? Você não consegue se mover, porque você tem opção demais, você não sabe o que fazer, né? Então você não consegue se mover. E o Arx, ele só te pede uma coisa, certo? Ele te pede uma coisa só. Na sua parte, quando é a sua vez, quando é o seu turno, escolhe uma carta da sua mão e joga, certo? Escolhe uma carta da sua mão e joga. E é como que o Arx, ele te coloca em vez de ter esse mundo aberto na sua frente, ele te coloca num cubículo e fala assim, tipo, empurra uma das paredes, e aí você empurra uma das paredes e aí você vê um mundo na sua frente, né? Então, isso te dá uma sensação de liberdade, porque você descobre que existe um mundo atrás do mundo. Ele te colocou num espaço limitado, mas você descobre, de repente, que esse espaço limitado ele pode se abrir. Existe um mundo por trás para você explorar. E aí, isso te dá uma sensação de liberdade muito grande, porque você tem a sua mão. Vocês sabem que é um jogo de vaza, né? Então, tem sua mão. A sua carta ela é de um dos tipos, né, de cartas que tem no jogo. Pode ser transporte, pode ser taxação, pode ser combate, né? E você tem um valor na carta e você tem um número de pontos nessa carta. E o quanto maior o valor, maior é a sua possibilidade de liderar a vaza, né? E aí você manter ou pegar a iniciativa para o próximo turno. Mas uma carta com um valor menor, ela tem mais pontos, e esses pontos, eles são ações que você pode tomar. Então uma carta com valor menor não vai te dar a iniciativa do próximo turno, mas você vai poder tomar mais ações naquele turno, se você estiver seguindo a vaza, né? Se você tiver jogar uma carta do mesmo naipe, porque você ainda pode jogar uma carta com um naipe diferente, mas aí da carta que está liderando a vaza, mas aí você só pode tomar uma ação naquele turno. Isso é extremamente simples de entender para qualquer pessoa, para tomar a ação dela, é extremamente simples de entender. Você faz isso primeiro e aí depois você escolhe quais ações você quer tomar com base no resultado, né? Se você seguiu a vaza, tem o seu número de pontos ali, escolhe, você tem 4 ações, então escolhe quais 4 ações para aquela carta você quer tomar. Se é uma carta de conflito, existem
os tipos de ação que são relacionadas com conflito e você pode tomar o número definido na carta, né, daquelas ações. Mas existe todo um universo em volta, né, dessas ações. Você tem um tabuleiro que é um sistema, vou colocar sistema solar, mas não tem sol, é um sistema, né? Ali você tem as partes desse sistema que você controla, dependendo do número de jogadores, tem partes que não são controladas por ninguém. Você tem o seu estaleiro que faz suas naves, tem cidades que você controla e que você pode taxar. No futuro você tem os seus agentes, e os agentes eles são usados para você influenciar as cartas que você gostaria de tomar para você, e tem a ação especial que você pode tomar a carta para você. E existe essa mecânica das ambições, né, que você pode, se você estiver liderando a vaza, num turno você pode declarar uma ambição, e quando você declara a ambição, o número de recursos, ou o número de agentes, o número de cartas que você tem, é o que vai definir quem vai fazer mais pontos ao final da rodada, né, baseado na ambição que foi escolhida. E aí, as mecânicas que a gente não explorou, por exemplo, é que você pode ter mais de uma ambição por rodada. Não precisa, se o seu adversário declarou uma ambição, a tendência é que você começa a correr atrás, né, dos recursos necessários para você pontuar aquela ambição. Só que você não necessariamente não precisa fazer isso. Você pode depois tomar a iniciativa, né, e existem maneiras de você fazer isso. Você pode, por exemplo, dispensar uma carta sua, e aí você toma a iniciativa para você. Você elimina uma carta do seu baralho, então você vai basicamente não vai ter uma rodada, o teu adversário vai ter uma rodada a mais do que você, mas aí você toma a iniciativa e você declara a sua ambição, e aí você faz pontos baseado na sua ambição. O seu adversário vai fazer. Você tem tem várias ambições, né? Tem Warlord, que então aí significa quem tiver mais naves abatidas é quem faz mais pontos naquela rodada. Você tem, eu não lembro agora todas as ambições, mas cada uma delas é relacionada com tem uma ambição que é com base nos recursos. Então quem tiver mais recursos, né, de óleo, né, quem tiver mais do recurso de combustível, por exemplo, é quem ganha a maior quantidade de pontos no final daquela rodada. Então a gente, por exemplo, não explorou essa mecânica de que eu, por exemplo, podia tomar a iniciativa e eu declarar uma ambição, ao invés de ficar correndo atrás de ter os recursos que o meu adversário estava buscando para poder pontuar com a ambição que ele escolheu. E aí isso levou a um final de jogo muito interessante, porque o meu adversário tinha escolhido a ambição que justamente daria mais pontos para quem tivesse mais recursos, e eu percebi que os recursos já estavam esgotados, não tinha mais recurso na mesa. Ele já tinha pego todos os combustíveis, por exemplo, ele já tinha pego tudo, né? Então eu precisava saquear uma cidade dele para pegar os combustíveis dele. É roubar, então, ladrão. Isso. Aí então eu montei uma armada, né? Eu montei uma grande armada e fui atacar a cidade vizinha, né? A cidade dele, que ele controlava, para eu poder usar a ação de saquear a cidade e aí tomar os recursos dele, né? Eu podia tomar recursos dele se eu fosse bem sucedido em saquear, né? E a mecânica de conflito dele é muito interessante, porque não é como você, por exemplo, tem jogos como War, em que eu jogo 3 dados, né? Você joga 2, porque você tem 2 exércitos naquele lugar, e aí a gente compara e elimina, né? Não. Quando você está atacando, e a pessoa que defende não joga nada. A pessoa que está sendo atacada não joga nada. Mas os seus dados, dependendo do tipo de ataque, o quão agressivo você quer ser, ele vai te dar dano.
por causa disso. Então, se você quiser atacar à distância, você tem menor possibilidade de acertar o seu adversário. Tem partes do dado que são brancas, que não tem nada, mas você não toma dano nenhum ao tentar atacar, mas você também provavelmente não vai conseguir fazer muito dano. Se você quer fazer muito dano... Se for eu jogando dado... depende, é sorte. É sorte. Sou bom com dado. Aí você tem os dados para você fazer esse ataque corpo a corpo, e você tem os dados para fazer o ataque, o siege, né, para você saquear. E aí o ataque de saquear, cara, ele dá muito dano para quem tá fazendo. Então, no final, e a regra é, para você conseguir roubar recurso do seu amigo, seu adversário, você tem que ter pelo menos uma nave inteira ao final do saque. E as naves, elas têm 2 pontos de vida. Se ela tá em pé, ela tá com 2 pontos. Se você deita ela, ela tá com 1 ponto. E se você tira ela, né, se o seu adversário pega ela, ela tá eliminada. Então, você tem que terminar com uma nave em pé ao final do saque. E eu fui com, tipo, 7 naves para saquear a cidade dele. E eu consegui sobrar com uma nave no final do saque. O que significa que eu consegui pegar o recurso dele, eu consegui pontuar mais do que ele na ambição que ele mesmo tinha escolhido. E isso já era a última rodada, porque quando você está jogando de 2 jogadores, acho que o número de pontos de vitória que você tem que ter é 48 ou algo assim. Com Radek? Né? E com Radek, isso. E aí eu consegui passar na frente dele e aliás, Bob não, bem feito, falou que o Impa é meia bomba, se fudeu, tudo bem feito. O Radek falou isso? Você que ele falou concordou comigo. Ele concordou comigo que merece perder mesmo. Comentário sobre esse jogo. É um jogo que eu tô bastante ansioso pra vir pro Brasil aqui, vai vir pela Meeple BR. E de fato, né, um dos 4 jogos que eu tô aqui na minha lista pra esse ano aí é o Clank Catacombs, o Arx, o Duna Uprising e o SETI. E o Arx ele é feito, né, pelo Cole Verley, e eu pessoalmente sou muito fã dele, mas eu acho uma coisa que ninguém pode falar é que ele não é inovador nos designs dele, né? Até por não gostar, mas todos os designs dele são diferentões, né? Ele fez Root, fez John's Comp, fez... E gente, é um jogo tão fácil de introduzir para as pessoas, é tão fácil, porque a premissa é muito simples, né? A premissa dele é muito simples, então a gente fala muito do jogo, é fácil de ensinar, mas difícil de dominar, né? Difícil de... Já li o manual, ele parece bem isso. E eu gostei muito das ambições que você falou, que eu gosto muito quando os jogadores definem o que pontua, isso é muito legal. E ele fez uma coisa, eu não joguei ainda, mas de ler o manual, né? Quando você define uma ambição, você naturalmente perde a iniciativa. Então você perde o momento, né? Você perde a sua vantagem para agora definir qual é o objetivo daquela rodada. Esse tipo de coisa eu gosto. O jogo parece realmente bem especial. E aí você abre para outra pessoa poder declarar a própria ambição dela, né? Porque você pode ter mais do que uma. Ou fazer isso e roubar o colega também, né? E é isso que é interessante, Tadeu. Toda a mecânica desse jogo, existe uma exceção que você pode explorar. Você tá liderando a vaza. Você jogou uma carta de alto valor, né? Valor 6 ou 7, né? Teu amigo pode tomar a iniciativa de você. É só ele jogar uma carta mais uma, né? E eliminar uma do deck dele, né? Então ele toma o risco e aí ele consegue tomar a iniciativa de você. Você declara uma ambição, aí teu amigo pode vir e declarar uma outra ambição e ir atrás da ambição dele, né? E então, para toda a regra existe a sua maneira. Você não fica à mercê da sua mão, você não fica à mercê das cartas que vão sair, você não fica à mercê da atitude do seu adversário. Existem maneiras e mecanismos do qual que você pode vencer, por exemplo, a má sorte que você teve nas cartas. Teu amigo jogou, você tem aí a vaza, que é, por exemplo, a vaza de mobilização que está sendo dominada ali.
você não tem uma carta de mobilização para jogar, você pega qualquer carta do seu deck, só que você só pode executar uma ação, né? Só vai poder executar uma ação. E mesmo que a carta não seja da mesma vaza, você ainda pode tomar a iniciativa, você só não vai conseguir fazer todas as ações que estão na carta, você só vai poder realizar uma. Mas a opção existe, para cada coisa existe uma opção, né? Isso é que é muito interessante, é isso que é, daí que vem a sensação de liberdade dentro desse jogo. Ele não te dá esse mundo aberto do Terra Mística e do Era da Inovação, onde você tem um tabuleiro aberto, que está todo em branco, e você pode fazer 1 milhão de coisas diferentes, construir, tomar, terraformar, subir no track de inovação, de lei, de economia, de tudo. Ele não tem bloquear o Lucas, sacanear. Não existe nada dessas coisas disso no Arx. Cada mecânica é muito simples de entender. E ainda você sai do jogo como eu saí, falando, cara, eu não precisava ter seguido a ambição do Radek. Eu podia ter feito a minha própria ambição e ter pontuado, aí eu não precisava ter saqueado a cidade dele, né? Porque também existem consequências em saquear a cidade, porque depois você cria uma animosidade com a raça. Mas é bem mais divertido saquear o aí acho que você não consegue mais taxar a cidade se você fazer um saque, você depois não consegue mais taxar. Se for ministro da economia do Brasil, você consegue. Consegue fazer tudo, né? Consegue. Então, esses dois conceitos de liberdade eu achei muito interessante. Então, eu recomendo Arx. Vamos ver até o final do ano, quando a gente fizer o nosso top 10 de novo, se o Arx talvez vai entrar na minha lista. Na de Tadeu também parece, ó. Também, parece ainda, né? Promissor, viu? Tem que ver, mas o jogo é promissor. Promete, viu, Tadeu? As 4 compras que eu tenho aqui, eu gosto de fazer uma listinha pra não comprar. Às vezes eu saio dela, mas assim, pra meio que guiar. Às vezes, sempre. Olha quem fala. Mas é Clank, a Catacombs, o Arx, Dune Uprising e o Seti. E um desejo distante que talvez um dia venha pro Brasil também é o Blood in the Clock Tower, mas não sei se vai. Acho que eventualmente vem pro Brasil, mas acho que não esse ano. Eu estou em busca de uma cópia do Dune Uprising, viu? Estou aí na busca. Esse aí, quando chegar no Brasil, eu vou pegar. Eu super apoio as compras, especialmente se for Tadeu. Aí eu posso jogar, né? O Matheus também, eu apoio que você compre, né? Viva o capitalismo. Pois é, pode comprar. E eu tava aí buscando essa cópia do Dune Imperium, e aí eu me deparei com... Imperium ou Uprising, desculpa, do Uprising. E aí me deparei com uma oferta muito barata de um jogo chamado Marvel United. E resolvi comprar. E cara, tô viciado. Nós vamos ter que expulsar Lucas, nós vamos ter que expulsar o Matheus do. Se não expulsar, pelo menos a gente vai conversar disso em outro episódio. Eu vou redigir o processo disciplinar aqui do jogado de mestre. Eu vou fazer uma nota de repúdio aqui. Não, eu era igual a vocês. Eu também falava assim, não, esse jogo aí, né, isso aí é fanboísmo, não, isso aí não... Esse jogo, eu vi reviews sobre como funcionava a gameplay, ele é um jogo cooperativo, né? Tem outros modos que foram introduzidos de novo. É um jogo cooperativo e ele tem muito a ver com o Pandemic, você também vai... Matheus, você só tá piorando a situação. Eu achei que você ia abrir uma defesa. Eu sei. Aí você mete uma... Parece não, eu tô falando que eu tô falando... Gente, eu estou falando que eu estava no mesmo campo que vocês. Eu também olhava para esse jogo, eu torcia o nariz, né? Aí tinha uma pessoa vendendo uma caixa barata, e as caixas são baratas, ok? Isso não é só aquele caso. Eu resolvi comprar para testar. E, cara, tô gostando, tô viciado. Comprei outra caixa. Aí comprei uma terceira caixa. Meu Agora Deus, eu tô com
Vingadores, eu tô com Vingadores, Multiverso e X-Men. Aí descobri que meu personagem favorito... Aí eu descobri que meu personagem favorito, que é o agente americano US Agent, que tem ele, mas ele era um stretch goal de Kickstarter. Fiquei muito chateado, porque, claro, esses stretch goals de Kickstarter, eles custam uma fortuna. Vinha numa caixa com outros 60 personagens. Eu falei, nunca vou pagar o preço que querem para ter essa caixa com 60 personagens só para ter um cara. Mas hoje... Não é que nem que eu torci o nariz antes de você comparar com Pandemic. Agora eu torço o nariz, sim. Mas o Duna Uprising é um jogo especial. Sim. Claro, não. E eu vou comprar o Duna Uprising. Eu vou continuar procurando. Eu só não achei a versão em inglês por um preço que é compatível com o que está no mercado, porque eu achei versões em inglês, mas eu não vou pagar tipo 300 na versão em inglês se a versão polonesa aqui está custando 200. Claro. Eu vou esperar alguém vender por um preço... O que aconteceu, eu conversei com algumas pessoas no OLX, tipo, você não faz por 200, o jogo está sendo vendido novo por 200 na loja, a versão polonesa. O pessoal sempre dá a mesma explicação. Olha, eu overpay, né? Eu paguei demais para ter a versão em inglês adiantada, e agora eu não quero vender perdendo dinheiro. Porque normalmente o que as pessoas fazem é vender a versão em inglês para comprar a polonesa, e as pessoas ou vendem pelo mesmo preço da versão polonesa ou um pouco mais baixo. Nesse caso, as pessoas pagaram tanto pela versão em inglês que ninguém está querendo vender pelo mesmo preço que a versão polonesa, porque a versão polonesa veio consideravelmente mais barata, porque veio mais tarde, e aí eu tô enfrentando essa resistência das pessoas em fazer um preço bom pro jogo. Enquanto o Marvel United é extremamente acessível. Cada caixa eu paguei 80 reais. Vou falar pra você enfiar onde essas caixas. Também tô pensando em outra coisa. E hoje o que eu queria dizer é que hoje eu consegui achar um cara no OLX que por 10 reais me vendeu o agente americano. E me vendeu outros 3. Eu comprei todos os personagens que tem escudo. Eu comprei o Samuel. Isso aí diz tudo sobre o jogo. O Patriota. Né? Comprei agora eu tenho todos os personagens com escudo: Capitão América, a Capitão Carter, o Sam Wilson, Capitão América, o US Agent e o Patriota. E aí eu fiquei super feliz. Só faltou o escudo pra você não fazer essas compras besta. Não, gente, o jogo é divertido. Eu vou fazer um episódio solo sobre o Marvel United. Já tô dizendo aqui. Tá tipo na frente do juiz, aí o juiz, né? Você matou? Matei, mas o cara tava pedindo pra ser morto, né? Então. Aí eu não aceito críticas das minhas compras mais aqui dentro desse podcast, viu? Se alguém ousar a me criticar, especialmente o senhor, viu, Matheus? Se eu ousar fazer qualquer crítica às minhas compras, eu vou rodar Tadeu, a baiana. Eu vou te falar uma última coisa. Diga. O Tom Vessel é fã desse jogo, viu? Tá no top 10 dele. Tá no top 10 dele, viu? Coisa de super-herói, é bem casual, deve ser. Ele adora, né? Então vamos ter que encerrar esse top 10 episódio aqui já. Já tá ficando fúnebre esse episódio. Tá ficando deprimente, né? Vamos encerrar. Matheus, apresente nossas redes sociais aí. Senhores, se você ainda não se juntou ao nosso grupo do Discord, eu não sei o que é que você tá esperando. Talvez se é de Minas, você tá esperando oferecer um café pra você com pão de queijo. Mas aí fica... Ou então o Matheus se livrar das rapadura de Montes Claros. Uma rapadura de Montes Claros aí, o Lucas vai te oferecer uma rapadura de Montes Claros com mamão, se você entrar no nosso grupo, queijinho. Se entrar no nosso grupo do Discord, o link vai estar no post do nosso episódio no Spotify. Você pode nos encontrar no Instagram também, o Jogada de Mestre. @Jogada de Mestre Podcast. Muito bem. E aqui no Spotify, Apple Podcasts, YouTube,
etc. Todos os agregadores aí de podcast. Só antes de encerrar, eu queria agradecer aí o pessoal do canal Board Gameplay, né, que fizeram um episódio lá julgando minha coleção. Vocês viram lá, me trataram super bem, vocês dois, né? Com comentários chocosos sobre mim. Né, mas... Não, se bem que depois eles tiraram o episódio do ar. Porque aquele episódio lá não foi. Que aquele episódio lá não tava pronto. Eles tiraram meus insultos? É que eles, não é que eles tiraram os insultos, é que aquele episódio lá era tipo o editor, ele tava mexendo ainda, não tava pronto. Ah, entendi. Aí publicou sem querer. A gente foi e comentou. Comentou, Tadeu. A gente foi e comentou, aí o cara percebeu, eu não posso postar agora porque o povo já tá olhando, já tá comentando. Aí ele tirou e aí nossos comentários se foram. Os comentários chocosos que vocês fizeram de mim. Graças ao erro do editor lá, eles foram retirados. Mas agradecer aí o pessoal lá, né? O Mauro, o Davi e o Mini Kratos, que é o barbudo lá, é Mini Kratos. Mini Kratos. Julgaram lá a coleção, ficou bem legal. Assistam lá, né? O canal deles é muito legal. Eles fazem muitos jogos de fora, né? Também, eles trazem jogos diferentes aqui pra mostrar, né, aqui no Brasil e tal. O canal deles é bem legal. Obrigado aí pelos julgamentos. E foram bem pertinentes lá, viu? Que diferente dos meus companheiros. Eu vou lá diferente assistir. Dos meus companheiros de bancada aqui que me Eu vou lá ver o que eles falaram do Wingspan. Não comentaram de Wingspan, não. Claro, é um jogo fácil de ignorar na coleção. Vou falar em inglês, My Eggs. Viu? Encerrado esse podcast. Um abraço a todos vocês. Obrigado por ouvir Jogada de Mestre. Tchau. Sim. E só um comentário. Se vocês gostam de Marvel United, por favor, comentem ali embaixo no Spotify. Me defendam dessa horda. Aí não tem problema. Eu bano vocês, não tem problema. Tá? Eu vou comentar. Pode deixar lá que eu vou comentar. Aguarde meu comentário. Pode aguardar. Os comentários jocosos. Jocosos. Tá certo. Jocosos. Muito obrigado, gente. Abraço. Valeu. Até mais.